Equação da reta a partir de dois pontos. Amiguinho, isso aqui está bem explicado também na aula de geometria analítica, tá? A geometria analítica 1. Bom, aqui a gente vai aprender a definir a função de primeiro grau a partir de dois pontos dela, certo? Vamos lá então? Vou te ensinar duas técnicas, uma bem rápida, outra um pouquinho mais demorada. Você escolhe aquela que você gostar mais. Bom, aqui está o exemplo, né, que a gente vai utilizar. A melhor forma de explicar isso, eu acho que é com exemplo. Considerando uma função afim em que f de 2 é 7 e f de 3 é 10, encontre o valor de f de 5. Função afim é uma função de primeiro grau, né, amiguinho? Matematicamente, falar para você que f de 2 é 7 significa dizer que a reta passa pelo ponto 2 e 7. Falar que f de 3 é 10 quer dizer que a reta passa pelo ponto 3 e 10. Tá bom? Daí ele pede o valor de f de 5. Matematicamente, então, já para você entender, esse carinha que está aqui dentro é o x e esse ali é o y. Ó, x e y. Então, para x igual a 2y é 7, para x igual a 3y é 10. Pode ser, amiguinho? Então, vamos lá. Primeira técnica, por sistema. Você fala assim, ó, y é igual a x mais b. Tá? Bom, eu tenho dois pontos. Eu tenho um ponto, que é x2, y7. Ó, x2, y7. Então, o que eu faço? Eu coloco 2 no lugar do x, 7 no lugar do y. Aí eu tenho o quê? Que 7 é igual a vezes 2 mais b, né? Segundo ponto, x é igual a 3, y é igual a 10. Então, no lugar do x eu coloco 3, no lugar do y eu coloco 10. Então, 10 é igual a vezes 3 mais b, né? Com essas duas equaçõezinhas que eu achei, eu monto um sisteminha. E com esse sisteminha eu defino o valor do a e do b. Como é que fica esse sisteminha, amiguinho? Ele fica assim, ó. 2a mais b é 7. Ó, 2a mais b é 7, eu só troquei o 7, troquei de lado, não faz diferença nenhuma. Porque se 7 é 2a mais b, 2a mais b é 7. Na matemática isso não quer dizer nada. E 3a mais b é 10. Ó. Daí você faz o quê? Vamos usar a técnica da adição. Isso aqui também está explicado na parte de matemática básica, resolução de sistemas. Tá? Então olha só. Multiplica por menos 1, a de cima. Com que objetivo? Cancelar o b, deve ficar menos b ali, né? Quando você multiplica por menos 1, multiplica toda a equação por menos 1. Daí fica assim, ó. Menos 2a menos b igual a menos 7. E a segunda? 3a mais b igual a 10. Aí você soma as duas equações, amiguinho. Menos 2a com mais 3a dá a. Menos b com mais b cancela. Menos 7 mais 10 dá 3. Portanto, eu acabei de descobrir que o a é 3, né? Até que foi bem fácil, não foi? Ó, se o a é 3, como é que eu descubro o valor do b? Eu substituo em alguma das duas equações. Qualquer uma serve, tá? Pode ser na de cima. 2a mais b é 7. Olha ali, ó. Então, 2a mais b é 7. Então, 2 vezes 3 mais b é 7. 6 mais b é igual a 7. Passa o 6 diminuindo. B igual a 7 menos 6, né, amiguinho? B igual a 1. Aí. Eu acabei de descobrir que o a é 3 e que o b é 1. Se o a é 3 e o b é 1, e a função f de x é igual a ax mais b, ó, y é igual a x mais b, né? Então eu posso afirmar com certeza que y é igual a, ó, o a é 3, então 3x mais o b, que é 1. Então, y é igual a 3x mais 1, ou, né, amiguinho? F de x é igual a 3x mais 1, o que você preferir, né? Como a questão pede o valor de f de 5, o que eu faço agora? É fácil, né, amiguinho? Agora é a parte mais tranquila. O que é o f de 5? Olha lá, ó. F de 5 é 3 vezes 5 mais 1, né? É colocar o 5 no lugar do x. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Então eu posso afirmar com certeza que o f de 5 vale 16. Então a resposta da questão já está definida, alternativa B, né? Mas não é só isso que eu quero, não. Eu falei para você que tinha duas técnicas, né?
Eu acho que essa você vai gostar mais. A segunda é a que a gente vai usar, tá? Direto nos exercícios. Esse primeiro jeito aqui, se você gostou, pode usar sempre. Eu não vou fazer, via de regra, por essa técnica aqui, tá? Eu acho ela muito complicada, muito demorada. Eu vou usar a técnica da geometria analítica, que tem a ver com o cálculo de área. Pode ir lá na aula de geometria analítica, tem esse enunciado aqui, ó. Equação da reta a partir de 2 pontos. Lá eu te mostro por quê. Por que do que eu vou usar agora. Vamos lá. Primeiro ponto, 2 e 7. Você faz uma tabelinha, que é um módulo, né? Ó, segunda técnica, tá? 2 e 7. O segundo ponto, 3 e 10, tá? Ó, x em cima, y embaixo. X em cima, y embaixo. O que vem agora? X e y. Aí você repete o primeiro ponto, 2 e 7. E faz igual a zero. Então, ó, tanto faz o ponto que você começa, tá? Se quiser começar pelo 3 e 10 aqui, repetir o 3 e 10 no final, não tem problema. Então, ó, primeiro ponto, 2 e 7, x em cima, y embaixo. Segundo ponto, 3 e 10, x e y, e aí repete o primeiro ponto. Tem que repetir o primeiro ponto, e faz igual a zero. Olha que rápido que é, amiguinho. Agora você faz assim, ó. Multiplica assim, 2 vezes 10, dá 20. Multiplica assim, mais 3 vezes y. E assim, mais 7 vezes x. Agora, amiguinho, para o outro lado. Só que para o outro lado, troca o sinal, tá? Então fica assim, ó. 7 vezes 3 dá 21, não dá? Menos 21, então. Menos 10x, né? Daria mais 10x, você coloca menos 10x. E menos 2y. Igual a 0, tá ok? Isso aqui é o cálculo de área, tá? É que a área de uma reta é 0. Na analítica, na geometria analítica, está bem explicado. Amiguinho, vamos lá? 7x menos 10x, menos 3x. 3y menos 2y, mais 1y. 20 menos 21, menos 1 igual a 0. Agora você isola o y, olha que rápido, passa esses dois para o outro lado, né? Eles trocam de sinal, né, amiguinho? Y é igual a 3x mais 1. Vê se não deu certo. Compara o tamanho da conta com essa conta aqui, amiguinho. Ah, é bem mais fácil aqui, né? Só pegar o jeito. Mais um exemplo muito parecido com o anterior, né, amiguinho? Vamos lá? Considerando uma função afim, isso quer dizer uma função de primeiro grau, em que f de menos 2 é 5. O que significa isso, amiguinho? Que quando x é menos 2, o y é 5. f de 3 igual a menos 5. Quando x é 3, y é menos 5. Esse é o valor do x, esse é o valor do y. Isso é um ponto. Enquanto o valor de f de 10. Tá, eu tenho que encontrar a função. Eu vou usar qual técnica? A segunda, muito mais fácil, muito mais prática, né? Tá lá, amiguinho. Falar que f de menos 2 é 5 é a mesma coisa que dizer que a reta passa pelo ponto menos 2 e 5, ó, x e y. Falar que f de 3 é menos 5 é o ponto 3 e menos 5. Faz a tabelinha, que é o módulo, né? Menos 2 e 5, primeiro pontinho, 3 e menos 5. Se começar por esse, não tem problema. Agora o que vem sempre? X e y, e aí você tem que repetir o primeiro, tá? E aí fazer igual a 0, né? Isso é o cálculo de área de uma figura. Considera-se que a área de uma reta é 0, por isso que isso dá certo. E menos 2 vezes menos 5, 10. 3 vezes y, 3y. X vezes 5, 5x. Como é que é para o outro lado? Troca o sinal, não esquece. 5 vezes 3 daria 15. O que você coloca? Menos 15. Menos 5 vezes x daria menos 5x. Como é para trocar o sinal? Mais 5x. Y vezes menos 2 daria menos 2y. Como é para trocar o sinal? Mais 2y. Igual a 0. Certo? Agora vamos ajeitar a equação? Olha lá, ó. 5x com 5x, 10x. 3y com 2y, 5y. 10 menos 15, menos 5. 10, 5 e 5. Dá para simplificar essa equação, amiguinho? Aí o aluno pergunta, pode simplificar? Pode. Se der para dividir todos os termos por um mesmo valor, você pode. Dá para dividir todos eles por 5, concorda? Simplifica, fica mais fácil. Divide por 5. Se o y ficar negativo, você pode multiplicar por menos 1. Isso acontece bastante nos exercícios, tá? É só estudar um pouquinho que você vai ver. Ó, 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1.
Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Agora você vai isolar o y, amiguinho. Né? Esse carinha e esse carinha vão para o outro lado. O sinal como? Trocado. Y é igual a menos 2x mais 1. Olha só. Essa aqui é a equação da reta. Essa é a função que a gente está procurando. E y você sabe muito bem que é a mesma coisa que f de x. Falar que y é menos 2x mais 1 é a mesma coisa que falar que f de x é menos 2x mais 1. Ô amiguinho, lembrando, né? O primeiro carinha é quem? O A. O segundo carinha é quem? O B. Né? Não é assim? Agora o que eu estou pedindo para você? Eu estou pedindo f de 10. Como é que eu encontro f de 10, professor? Ah, muito fácil, né? O f de 10 você encontra colocando 10 no x. Ó, esse carinha aqui é o valor do x. Não esquece, ó, tá vendo aqui? Ó, é o x. Então, menos 2 vezes 10 mais 1. Portanto, matematicamente, o f de 10 vale menos 20 mais 1, menos 19. E a resposta correta está na alternativa B. O gráfico abaixo mostra a temperatura de uma região de Santa Catarina das 5 horas até as 11 horas. Essa parte é importante. O gráfico, ele só define a temperatura das 5 horas, esse é o ponto inicial, né, até as 11. Fora esse intervalo, ele não dá elemento nenhum pra gente, tá? Pela análise do gráfico, é incorreto afirmar que ele quer saber o que está incorreto, tá, amiguinho? Cuida com isso. A temperatura atingiu 0 graus Celsius às 6 horas. Bom, amiguinho, ele quer saber o ponto em que a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Qual é que é o nome desse ponto? O nome desse ponto aqui, né, que é quando a temperatura atingiu 0 graus Celsius, o nome dele é raiz ou zero da função. E lembrando da aulinha, raiz é onde corta o eixo x. Como é que a gente encontra essa raiz ou zero da função? Pegando a função e substituindo zero no y, lembra? Para saber o ponto onde corta o eixo x, nós devemos colocar zero no y. Bom, e aí, amiguinho? Cadê a função, né? Pois é. Então, eu tenho dois pontos. O ponto 5 e menos 2, que é um ponto do gráfico. O ponto 11 e 10. Com esses dois pontos, eu consigo achar a equação da reta. Tá? Então, esse é o primeiro passo, né? A equação da reta. Vamos lá? Equação da reta. Bom, primeiro pontinho, 5 e menos 2. 5 para o x, menos 2 para o y. Está aqui, ó. 5 e menos 2. Segundo pontinho, 11 e 10. De acordo? Então, vamos lá, ó. 5 e menos 2. 11 e 10. O que vem agora, amiguinho? X e y. E aí você repete o primeiro ponto. E faz igual a zero. Tá ok? Sempre nessa sequência, tá? Esse é o jeito mais fácil. Nós vamos usar essa técnica mais simples para achar a equação da reta. Então, olha lá. 5 vezes 10, 50. Não é isso? 11 vezes y, 11y. X vezes menos 2, menos 2x. Pro outro lado faz o que, amiguinho? Troca o sinal, não é assim? Então, menos 2 vezes 11 daria menos 11, menos 22. Mas a gente coloca mais 22, né? 10 vezes x daria mais 10x, a gente coloca menos 10x. Y vezes 5 daria mais 5y, a gente coloca menos 5y, né? Sempre trocando o sinal pro lado de lá, certo? Bom, o que deu agora? Menos 2x com menos 10x dá menos 12x, assim? Olha lá, ó. 11y menos 5y dá 6y. 50 mais 22 dá mais 72. Bom, essa equação, todos os valores que tem aqui, tanto 12 quanto 6 quanto 72, são divisíveis por 6. Então a gente vai fazer isso. Vamos simplificar, né? Então vai ficar o quê? Ó, bem bonitinho. Menos 12 por 6 dá menos 2x. 6 por 6 dá 1y. 72 por 6 dá 12. E a equação da reta encontrada, isolando o y agora, né? Y é igual a 2 vezes x menos 12. Né? Trocou de lado, trocou de sinal. Certo, amiguinho? Aí, ó. Essa é a equaçãozinha da nossa querida reta. Bom,
como é que a gente faz para saber se o item A é verdadeiro ou falso? Ele fala que a temperatura atingiu 0 graus Celsius às 6 horas. Bom, para saber o ponto onde ela atingiu 0 graus Celsius, né? O ponto onde ela corta o eixo x, a raiz ou zero da função, eu devo colocar 0 no y. Então, nesse y aqui, ó, a gente vai colocar 0 para analisar a alternativa A. Então, vamos lá. Queremos encontrar quem? A raiz ou zero da função, certo? Então, 0 é igual a 2x menos 12, certo, amiguinho? Passa para cá o 12. 12 é igual a 2x. Passa dividindo, 6 é igual a x. Está de acordo? Então a raiz ou zero da função deu 6. Então, posso afirmar com certeza que a temperatura atingiu 0 graus Celsius às 6 horas. Esse ponto ali é o 6. Bom, então a A é verdadeira. A B, a temperatura esteve negativa durante 5 horas. É isso, amiguinho? Errado. Essa está errada. Por quê, professor? Porque o gráfico, ele vai das 5 horas até as 11. Só. Não tem nada além disso. Isso é uma função. O domínio dela é esse. Ele não deu elementos para a gente saber o que estava acontecendo antes. É só das 5 às 11. Então, nesse gráfico, amiguinho, esse pedaço aqui é negativo. Ó. Aqui a temperatura estava negativa, das 5 às 6 horas. Das 6 horas até as 11 horas, a temperatura esteve positiva. Então, amiguinho, eu não posso afirmar que a temperatura esteve negativa durante 5 horas, porque eu não sei o que aconteceu antes, certo? Ele não dá elementos para mim analisar isso aí. Ó, C. Vamos analisar o resto. Já sabe que a falsa é a B, né? Já marcou, gabarito é B. Já fechou a questão. Mas vamos analisar o restante? O período em que a temperatura esteve negativa foi no intervalo de 5 a 6 horas. Correto. 5 fechado, 6 aberto, né? De 5 a 6 horas negativo, ó. Tá ok. A D. O período que a temperatura esteve positiva foi no intervalo de 6 a 11. De 6 até 11 a temperatura esteve positiva. Tá ok também. E a D? E aí? A temperatura esteve positiva durante 5 horas. Das 6 até as 11 horas são 5 horas. Realmente, ficou positiva durante 5 horas. Então a alternativa falsa mesmo é a B. O gráfico abaixo representa as vendas totais de veículos em uma determinada concessionária em determinado período de tempo, né? Aqui o número de veículos vendidos, né? Aqui o ano em que ocorreu isso, né? O ano de 2006, 2007 e assim por diante. Considerando o gráfico como uma linha reta, determine a expectativa de vendas para o ano de 2015. Essa palavra expectativa significa o seguinte: se continuar essa linha reta, o que espera-se que ocorra no ano de 2015? Certo, amiguinho? Pois é, pode perceber que eu tenho 2 pontos no gráfico. O ponto 2006 e 423, o ponto 2009 e 903. Só que olha a amplitude, né? Olha o estresse que é trabalhar com esses números, amiguinho. Já pensou 2006 e 423 eu colocar na tabelinha para achar a equação da reta? Esses números aqui são muito difíceis de serem trabalhados. Então, aquela técnica de achar a equação da reta que a gente fez no exercício anterior, aqui fica muito complexo, muito difícil, né? Então, tem algum outro jeito, professor? Tem. Tem um jeito de achar o que ele está pedindo sem achar a equação da reta, que é por regrinha de 3. Mas a regra de 3 ela tem uma utilização bem interessante aqui, tá? Tem que tomar um cuidado. Ela só pode ser utilizada com variações. Entenda, ó, do ano de 2006 para o ano de 2009, né? Qual é a variação que eu tenho daqui para cá? Quantos anos se passaram? 3. Então eu tenho um delta, vou chamar de delta x, tá? Igual a 3. Certo? Aqui aumentou 3. E de 423 para 903, diminuindo um do outro, dá 480. Então eu tenho um delta y igual a 480. Desse ponto para esse. Ah, é assim, professor? Eu tenho que ver quanto que aumentou daqui até aqui e quanto que subiu daqui até aqui. Isso pode ser usado na regra de 3. Quando aqui aumenta 3, aqui aumenta 480. Tudo bem, dessa forma pode ser feito. Então vamos lá? Para um aumento de 3 no x, ocorre um aumento de 480 no y. Agora vamos completar nossa regra de 3, amiguinho. Pensa comigo. Ele está pedindo o ano de 2015.
2015, né? Seria que variação a partir do 2009? De 2009 para 2015, quantos anos são? 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. São 6 anos, concorda? Então assim, ó, quando aqui aumenta 3, aqui em cima aumenta 480. E vai aumentar quanto agora? Mais 6. Então quando aumentar 6 no x, quanto que vai aumentar no y? Aqui, ó. Vamos chamar de y aqui, certo? Tranquilo, amiguinho? Quando o x aumenta mais 6, quanto que vai subir a mais no y? É isso que eu quero saber. Agora é fácil, né? Técnica de resolução de regrinha de 3. Tá bem explicadinho lá na aula para você, né? Então, 3y igual a 6 vezes 480. Y é igual a 6 vezes 480 dividido por 3. Posso dividir primeiro 6 pelo 3, tá? 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 480 dá 960. Ah, então essa é a resposta, professor. Toma cuidado, tá, amiguinho? Sabe o que é o 960? 960 é assim, ó. Quando aqui aumentar mais 6, aqui sobe mais 960. Então 960 é o tanto que aqui vai subir a mais, ó. Olha lá, ó. Mais 960. Para eu ter a resposta final da questão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 960, que é o tanto que vai subir aqui, ó, e somar com 903. Então a resposta final é 960 mais 903. Ó. Mais 903. Então a minha resposta final da questão vai ser o quê? 1.863 veículos. Beleza, amiguinho? Essa é a expectativa de vendas para o ano de 2015. Determine o ponto de intersecção das retas definidas por f de x igual a 3x menos 7 e f de x igual a 2x mais 5. Amiguinho, se você quiser um aprofundamento a respeito desse assunto, vai lá na aula de Geometria Analítica 1, tá? E assiste uma das aulas finais lá. Lá está bem explicado a parte de ponto de intersecção. Tem vários exemplos a mais, além desse aqui, tá? Mas vamos lá então. Primeira coisa, f de x, na matemática, é a mesma coisa que y. Então, y igual a 3x menos 7 é a primeira reta. Ó, aqui ó, y igual a 2x mais 5 é a nossa segunda reta. Quando eu quero achar ponto de intersecção, tem um procedimento bem interessante na matemática. E é bem fácil também. Eu tenho que isolar uma variável em uma equação e substituir na outra. Sempre assim. Ponto de intersecção, a regra é essa, vale para tudo. Tá? Então deixa eu colocar as duas equaçõezinhas aqui, você vai entender bem. Primeira equação, y igual a 3x menos 7. Segunda equação, y igual a 2x mais 5. Conforme você pode perceber, o y já está isolado aqui, né? Então, basicamente, se ele já está isolado, fica bem fácil. Eu tenho que pegar o y, que é igual a 3x menos 7, numa equação, e substituir na outra, no lugar do y da outra. Ó, y é 3x menos 7, então no lugar desse y aqui, ó, eu coloco o 3x menos 7. Eu poderia isolar o x em uma e substituir no x da outra. Também dá certo, tá? Tanto faz quem você isola. Então, amiguinho, o que vai acontecer agora? 3x menos 7 igual a 2x mais 5. Olha que fácil que é. Traz para cá o x. 3x menos 2x, joga para lá o menos 7. Vai mais 7, né? 5 mais 7. Então vai ficar x igual a 12. Amiguinho, acabei de achar a coordenada x do ponto de intersecção. Como que eu acho a coordenada y? Bem fácil. Eu posso substituir tanto nessa quanto nessa equação, que vai dar a mesma resposta, tá? Bom, vamos colocar nessa aqui que fica mais fácil, né? Y é igual a 2x mais 5. Então, y vai ser igual a 2 vezes o 12 mais 5. 24 mais 5, amiguinho, 29, né? Acabei de encontrar a coordenada y do ponto de intersecção. Quer ver, ó? Coloca 12 aqui, ó. 3 vezes 12, 36. Menos 7 também dá 29. Dá certo na outra equação também, né? Então a solução final, né, do ponto de intersecção é esse aqui, ó. É o ponto 12 para o x e 29 para o y. E o gabarito, né, encontra-se na alternativa